Eu tenho aqui um triângulo ABC, e esse triângulo ABC ele é isósceles, ou seja, ele tem dois lados com a mesma medida. Vamos supor esses dois lados aqui têm a mesma medida x. E o lado que tem a medida diferente num triângulo isósceles, a gente chama de base. Então, o lado AC é a base, e o ponto que está do lado oposto à base, a gente chama de vértice. Então, o ponto B, no caso, é o vértice do triângulo isósceles. É claro que todos os pontos que determinam o triângulo são vértices, mas esse aqui é o vértice do triângulo isósceles porque ele é oposto à base, então é o vértice mais importante. E o que eu quero provar nesse vídeo é que num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ou melhor dizendo, são congruentes, têm a mesma medida. Então, eu quero provar que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui têm a mesma medida. E para provar isso, eu vou partir aqui do ponto B, do vértice B, e desenhar uma bissetriz, até chegar aqui no ponto D, até ela encostar na base aqui no ponto D. Lembrando que uma bissetriz é um segmento que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Nós já vimos isso lá num vídeo sobre triângulos, o que é bissetriz, mediana, altura, etc. Então, a bissetriz vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Esse ângulo e esse ângulo aqui. Ela basicamente vai dividir o ângulo ao meio, né? Esse sinal aqui quer dizer que os dois ângulos são iguais, ou melhor dizendo, são congruentes, ou têm a mesma medida. E agora, nessa figura, eu dividi o triângulo maior, o triângulo ABC, em dois triângulos menores, o triângulo ABD e o triângulo BDC. E para provar que esses dois ângulos aqui são iguais, eu preciso, na verdade, provar que esses dois triângulos são congruentes. Figuras congruentes são figuras, se você ainda não estudou, e eu espero que você já tenha estudado os casos de congruência nos triângulos, eu não fiz vídeo sobre isso ainda, mas também dá para pesquisar na internet, e é bem fácil essa questão dos casos de congruência. Se eu provar que esses dois triângulos aqui são congruentes, ou seja, que eles têm exatamente as mesmas medidas, vai ficar óbvio que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Afinal, os dois triângulos vão ter as mesmas medidas. Então, eu vou desenhar os dois triângulos aqui, o triângulo ADB e o triângulo BDC, separados, só para facilitar a visualização. Então, eu só vou pegar os triângulos e desenhar eles separados aqui. Então, esse triângulo aqui é o triângulo ADB, e esse triângulo aqui, fazer um pouco mais reto. Esse triângulo aqui é o triângulo BDC, né? Esse é o triângulo da esquerda e esse aqui é o triângulo da direita. Essa medida aqui é x, né? Essa medida aqui é x. Esse ângulo corresponde a esse ângulo. Esse ângulo corresponde a esse ângulo. Esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. Os dois são iguais, né? Porque o segmento BD é uma bissetriz. E se você olhar bem para essa figura, e claro, né, nós não podemos esquecer que esse lado BD também é igual nos dois triângulos, né? Afinal, é o mesmo lado BD que os dois têm, então é óbvio que a medida vai ser igual. E se você olhar bem para esses triângulos aqui, se você estudou os casos de congruência de triângulos, você pode estar se lembrando de um caso de congruência, que é o caso LAL. O caso LAL de congruência é quando eu tenho dois pares de lados congruentes e o ângulo formado por esses lados também é congruente. E isso implica que os dois triângulos em questão são congruentes. E talvez eu tenha confundido você agora, mas eu vou explicar aqui com o nosso próprio problema. Comparando esses dois triângulos, eu vejo que esse lado tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse lado, e o ângulo formado por esses dois lados também tem a mesma medida. E se eu tenho essas condições satisfeitas, isso significa que esses dois triângulos são congruentes. Então, o triângulo ABD é congruente ao triângulo BDC. Pelo caso LAL de congruência, você pode pesquisar na internet o que é o caso LAL.
E ele decorre lá da lei dos cossenos, né? Que o outro lado é... Enfim, eu não vou falar da lei dos cossenos agora. Mas, enfim. Então, como eu tenho aqui um lado é igual ao outro lado, esses dois lados são iguais e o ângulo formado por esses lados também é igual, então os dois triângulos são congruentes, ou seja, eles têm exatamente as mesmas medidas. Então, se eles têm exatamente as mesmas medidas, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, e o que nós queríamos provar mesmo? Que os ângulos da base são iguais, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Né? Ou aqui no nosso triângulo original, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, basicamente, como os dois triângulos são congruentes, os ângulos da base são iguais. E eu espero que você tenha entendido, porque um dos meus pontos fracos é que eu não consigo ensinar essas demonstrações de uma forma muito didática. Então, eu espero que você tenha entendido. E até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre algumas outras coisas interessantes nos triângulos, ou mais especificamente os teoremas. Né? Isso aqui é um teorema sobre o triângulo isósceles, que os ângulos da base são iguais. Eu vou demonstrar outros teoremas sobre triângulos mais tarde. Então, até o próximo vídeo.